canal Janaína Rico. Tô aqui hoje para falar de um assunto horroroso. Pensei muito antes se eu deveria falar ou não, mas eu acho que é minha obrigação. Acho que assim, é o tipo de assunto que a gente tem obrigação de ir lá e falar e expor para ver se muda um pouco essa cultura absurda que infelizmente ela não acontece só no Brasil, ela é a cultura mundial quase aí, dessa cultura nojenta do estupro, né? Das pessoas simplesmente aceitarem certos comportamentos como normais e o estupro ele ser algo banalizado, ser algo muitas vezes até incentivado, estimulado. Aí você pode virar pra mim e falar assim: nossa, Janaína, que loucura, como é que alguém incentiva e estimula o estupro? De várias formas. Quando você vira, por exemplo, pro seu filho adolescente e você fala assim: se ela estiver bêbada, você tem mais é que ir lá e pegar mesmo. Ou vou me aproveitar da menina que tá assim. Ou então aquele tipo de imbecilidade pior ainda do foi estuprada porque estava usando roupa curta, também pediu, provocou, né? Que coisa. Não, tem outras piores ainda. Só foi estuprada porque não estava na igreja, ou porque não estava trabalhando, ou porque não estava estudando. Gente, para tudo. Pelo amor de Deus, para tudo. Tá todo mundo sabendo e o motivo do vídeo é a menina que foi estuprada por mais de 30 caras, né? Parece que até agora eles falaram que era 33 homens. Meu Deus do céu. Assim, fica até difícil da gente conseguir formular alguma coisa para falar, né? E o que eu vi, por exemplo, em vários grupos que eu faço parte no WhatsApp, foram mulheres falando que a culpa era da vítima. Parece que a menina era drogada, alguma coisa assim. Aí as mulheres falando assim: a culpa é dela, quem mandou ela se drogar? Ou a culpa é dela, o que a menina de 16 anos está fazendo na rua? Ou a culpa é... Gente, não, a culpa não é dela. A culpa não é dela. Não interessa se ela estava bêbada, se ela estava sóbria, se ela estava drogada, se ela nunca se drogou na vida. Não interessa se ela estava no meio da rua, se ela estava dentro de casa, se ela estava... Não interessa. Se ela não queria, se ela não estava consciente, se não era um desejo dela fazer sexo com nenhum daqueles garotos, a culpa jamais vai ser dela. Jamais. E parece-me que em pleno ano de 2016, com todas as mudanças que o mundo já passou, ainda tem um monte de gente que fala esse tipo de asneira. Como assim? Como que pode existir ainda gente que fala que a mulher que se expõe a isso? Gente, tem um vídeo, eu vou achar e vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que ele fala muito bem sobre isso, que é uma coisa assim, sexo é como chá, você não pode forçar uma pessoa, se a pessoa desconfiar que não quer beber chá, é porque não quer fazer e tal. É muito divertido, não vai ter como eu explicar aqui, olhem aí no link. Mas é exatamente por aí, se a mulher não quer, se ela não deseja, se ela não tá... E aliás, não é nem só se ela não quer, se ela não tá consciente. Uma das maiores loucuras que existe na nossa cultura é isso, de, eu vou embebedar uma mulher para transar com ela. Gente, se ela não tá consciente, ela não quer. E isso é uma cultura de estupro. E isso é o que a gente vive nessa sociedade louca, onde você culpabiliza uma vítima, onde você incentiva um garoto a ser violento. Digo agora com você, mulher, mãe que tá aí me olhando, me ouvindo, por favor, ensina o seu filho a ser alguém do bem. Você não tem... Uma das máximas que tá rolando no Facebook aí, que eu achei, caramba, que lindo, nossa, eu penso isso há muito tempo, que maravilha que as pessoas estão falando isso. Você não tem que ensinar a mulher a não ser estuprada, você tem que ensinar o homem a não estuprar. Aí, outra coisa que eu vi também, que eu falei assim, meu Deus, como as pessoas são babacas. Um camarada puto, porque ele falou assim, estão agora falando que todo homem é um estuprador em potencial, estou me sentindo ofendido. Você tá se sentindo ofendido? Coitadinha de você, olha que dó. Você já experimentou ficar com medo? Você já experimentou, se você não conseguir ficar, sei lá, de repente sozinha num elevador com um cara porque você tem medo da maldade que aquele camarada pode fazer com você? Você já experimentou você saber que você não tem a mesma força física de alguém e por isso alguém pode te violentar? Você sabia que nessa cadeia você é a parte mais forte? E aí você tá ofendidinho. Imagina como ofendida tá aquela menina que foi
abusada por 33 caras. Isso é motivo pra ficar ofendido, meu amor. Ficar, ai, porque as pessoas estão generalizando e falando de todos os homens. Os primeiros interessados a mudar isso deveriam ser os homens, pra falar assim, não, realmente isso não deve acontecer, nós não queremos ficar com esse estigma. Ensine seu filho a ser um cara bacana. Ensine seu filho a não compactuar com esse tipo de loucura. Ensine seu filho que se a amiga dele estiver bêbada, em vez de ele abusar dela, ele vai cuidar dela, vai ajudar ela. Por que ele não faz isso com os amigos dele? Com os chapas, com o camarada? Ih, meu amigo tá bebão, eu vou levar ele pra casa. Por que a menina ele tem que querer abusar? Essa máxima, essa imbecilidade, essa coisa ridícula de que, botou essa roupinha e provocou. Então todos os homens sem camisa do meio da rua, eles estão pedindo para ser estuprados. Gente, isso é ridículo. É algo que mexe muito comigo, é um assunto muito polêmico, muito tenso, e quando essas coisas acontecem é muito complicado, porque a gente fica numa situação assim, cara, não é possível, eu vou falar coisas que todo mundo já sabe, não é possível. Será que ainda existe alguém que acha que a culpa é da vítima? Será que ainda existe alguém que vai falar que uma mulher não pode usar uma saia se ela tá pedindo para ser estuprada? Será que ainda existe alguém que vira pro seu filho e fala assim, olha, se a menina estiver doidinha, você tem que ir lá e mais e se aproveitar dela mesmo? Sim, existe. Pleno ano de 2016, isso ainda existe. Então é por isso que a gente tem que botar a boca no trombone, tem que falar mesmo. Qualquer pessoa que seja contra esse tipo de imbecilidade, esse tipo de atrocidade humana, tem que botar a boca no trombone e falar. É revoltante, é abusivo. E outra coisa, não é só porque você tem mãe, irmã, tia, como eu vejo as pessoas falando assim, poderia ser sua mãe, poderia ser sua irmã, poderia... Sim, poderia, mas não foi. Foi uma menina que não tem nada a ver com você. E nem por isso você não tem que sofrer e se doer e defendê-la, porque isso não pode acontecer com mulher nenhuma. Essa coisa de que, poderia ser minha mãe, poderia ser minha irmã, poderia ser minha tia, então eu só vou defender quando é com os meus? Não, eu não quero que isso aconteça com mulher nenhuma. Isso é um absurdo, isso é uma violência sem fim. Neste caso específico, a gente está falando de uma garota, de uma menina de 16 anos, violentada por mais de 30 monstros, porque não tem outro nome. Onde todos os outros estavam olhando, todos os outros participaram, e eles, não satisfeitos com o que fizeram, ainda compartilharam isso nas redes sociais, fazendo piada. E sabe o que é mais, assim, assustador pra minha cabeça? É que além desses que estavam lá, tiveram outros e outros e outros compartilhando. Esse vídeo está sendo compartilhado até agora. O que leva alguém a incentivar esse tipo de coisa? Nojento, bizarro, absurdo, chocante. Não tem o que dizer, assim... Eu posso acabar o vídeo assim, fazendo uma cara de indignação.